Fala galera, tudo tranquilo? Então hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre os hooks, o que são eles e para que eles funcionam na prática, tudo bem? Vamos lá! Bom, então vamos lá, então já voltamos aqui com a tela e aqui a gente vê uma estrutura bem básica, bem simples mesmo, tá? Essa é a ideia para vocês conseguirem entender tranquilamente o que é, então os hooks. Vamos lá, então aqui a gente tem uma tag input, tá? Uma tag input tranquila, comum, e aqui a gente tem uma tag P, né, de paragraph. Então, o que tem a funcionalidade aqui que a gente traz é que quando a gente muda o valor que está aqui no input, muda o value dele, ele vai automaticamente renderizar o que está escrito no input, né, o valor que está no input aqui na tela embaixo. Vou dar um exemplo, vou colocar, por exemplo, o Bruno, e ele renderiza na mesma hora aqui embaixo o que está escrito no input. Então, bem simples, bem tranquilo, né? Vou passar aqui para o código para a gente poder explicar melhor. Então, vamos lá. Tudo começa aqui tem o export default, né? Aqui, vou até colocar para baixo. A gente pode colocar aqui em cima ou pode colocar aqui embaixo, mas eu prefiro aqui embaixo por questão de organização. Então, o primeiro princípio aqui é que a gente vai começar a trabalhar a partir de agora com functions, com funções, tá certo? Então, a gente trabalhava com classe quando a gente não estava trabalhando com hooks. A partir do momento que a gente começa a trabalhar com hooks, a gente tem que mudar ali a chavinha, né? E falar, agora é funções e funções, tá bom? Hooks, funções. Os dois são interligados. Não tem como trabalhar com hooks na classe, né? E não tem como trabalhar ali funções sem os hooks, tudo bem? Vamos lá, então. Então, você pode perguntar, mas onde que eu coloco exatamente os estados? Porque na classe a gente sempre trabalhava com declara na classe e os estados eles vinham logo abaixo, certo? E nas funções vai funcionar de uma maneira parecida. Você também pode declarar logo abaixo da função, tá bom? E aqui a gente vai fazer isso como? Através do useState, como eu tinha falado para vocês lá no comecinho do vídeo. Então o useState ele é um hook. Tudo que você tiver esse use alguma coisa, ele vai ser um hook. Então o useState, useEffect, aí você também tem, por exemplo, deixa eu ver, o useContext. Então sempre que tiver esse use alguma coisa, você vai falar, ok, isso aqui é um hook, tá bom? E aqui o useState, o nome já facilita para a gente saber do que é, e é para lidar com estados. E para você fazer, então, declarar um estado aqui nos hooks é muito fácil, tá? Então você faz a declaração, eu coloquei como constante, não tem nenhum problema. Aqui, quando você usa hooks, você consegue mexer numa constante sem nenhum problema. Então você vem aqui, tudo bem, você abre e fecha aqui colchetes, tudo bem? E você vai colocar o nome do seu estado, né? E aqui, no caso, eu coloquei aqui um name. Poderia colocar qualquer outro nome, né? Você pode colocar qualquer outro nome, mas eu coloquei name para fazer. Eu achei que fez sentido aqui na minha aplicação. E depois você coloca um vírgula, e aí vem uma outra parte importante, que aí eu coloquei set name, seguindo o padrão camel case, né? Então você começa com a letra minúscula, mas quando você muda de palavra, você coloca a letra maiúscula. E aqui você pode perguntar, nossa, mas esse set, ele é obrigatório? Se você for seguir, literalmente não é obrigatório, tá? Se você não colocar, ele vai funcionar, mas aqui é um padrão, tá, entre os programadores e é extremamente importante que a gente siga esse padrão. Esse termo set, né, de settings, que é de configurar alguma coisa. E entre os programadores a gente sempre fala, né, quando você coloca um novo valor, a gente fala que você setou um novo valor. Então, podem gravar esse termo e também esse padrãozinho aqui, tá? Que é extremamente importante, porque se você não colocar esse set, tudo bem, você vai entender, né? Porque é o seu código. Mas quando outra pessoa precisar, né, fazer manutenção ou alguma coisa no seu código, se você não seguir esse padrão, que é bem simples, né? Vai atrapalhar muito a vida dessa pessoa. Então, para ajudar o coleguinha, vamos seguir o padrão, tá? E isso não preciso nem falar que é largamente usado no mercado de trabalho, tudo bem? Então, set e o nome do seu estado. Perfeito, e aqui a gente coloca igual, chama, né, aqui o método useState, tá bom? Quando você chama, ele já vai fazer o import automático, mas se não fizer a importação automática, não tem problema, é só você abrir e fechar chaves e colocar useState, da maneira que está aqui, tá bom?
E depois você coloca entre parênteses o valor que você quer. Se você quiser deixar sem nada, pode deixar sem nada. Quiser deixar uma string, pode deixar uma string. Funciona para número, funciona para objeto, funciona para funciona para array, funciona para qualquer coisa que você quiser colocar aqui dentro. Mas vou deixar aqui, né, uma string vazia. Tudo bem? Então, aqui também vamos partir para o próximo hook. Agora que a gente já viu como a gente, né, usa o estado, a gente também vai ver aqui, então, agora o useEffect. Então, o useEffect, como a gente viu também no comecinho da aula, a gente sempre vai usar o useEffect para ciclos de vida. Então, a gente tem dois tipos de useEffect possíveis. Ó. A gente sempre vai declarar usando o arrow function. Então, como que a gente faz? A gente coloca aqui useEffect, aí a gente vai abrir parênteses, abre parênteses de novo, mas dentro do primeiro parênteses a gente vai colocar aqui uma seta, tá? Que é um igual, um igual e uma setinha para o lado, e abrir e fechar chaves. E aqui está nosso useEffect. E aqui, né, depois de a gente fechar as chaves, a gente coloca uma vírgula e também abre e fecha colchetes. Bom, então, quais são esses dois tipos de useEffects que eu tinha falado? Esse primeiro, quando o colchete está eles estão vazios, o que significa? Que ele vai fazer o mesmo trabalho que o nosso didMount fazia. Ou seja, a partir do momento que o componente ele é renderizado pela primeira vez, o useEffect vai entrar em ação. Então, se ele colocou aqui setName, então a gente pode ver, por exemplo, aqui que, né, o name ele vem como uma string vazia. Mas a partir do momento que o componente é renderizado, esse useEffect vai ser ativado, porque ele não tem nada aqui dentro dos colchetes, e ele vai setar, né, esse estado como teste. Então, se a gente voltar aqui, então, por exemplo, quando eu reinicio, é interessante, né, porque o estado estava como string vazia, mas ele aqui para a gente aparece como teste. Por quê? Por causa do useEffect. Então, se eu mudasse aqui e colocasse Bruno, salvasse, o que ia acontecer? Ele ia, né, quando eu começasse aqui, reiniciasse, ia aparecer como Bruno. Tudo bem? E aqui o outro tipo de useEffect, né? O outro tipo de useEffect, aí ele funciona no lugar, por exemplo, do didUpdate. Então, vamos dizer que, né, eu quero fazer algum comando aqui, né, que eu colocar aqui dentro, toda vez que alguma coisa é modificada. Então, o que eu faço? Por exemplo, se fosse o name escolhido, né? Eu falo, não, toda vez que eu mudar o estado, eu quero atualizar a página, por exemplo, né? Então, eu escrevo aqui para atualizar a página certinho, coloco aqui, né? Coloco aqui window.refresh e tudo mais. E reload, né? Reload. E aqui eu consigo fazer a página reiniciar, por exemplo. E aí, o que eu faço aqui? Eu coloco name. E a partir do momento que eu mexer, que eu alterar o valor de name, a página vai reiniciar. Aqui no caso, não seria muito legal, porque ia quase que fazer um ciclo infinito, né, de reloads na página. Então não vou deixar isso daqui para não dar uma travada aí no nosso vídeo. Mas então tudo que eu colocar aqui dentro vai ser acionado quando eu mexer no valor aqui de name. Tudo bem? Então aqui, esses são, né, os dois tipos de useEffect que você vai poder utilizar. Mas eu vou tirar esse segundo aqui, que a gente não vai usar hoje não. Perfeito. Então a partir daqui, né, tem dois pontos interessantes, que é aqui no onChange a gente vai poder ver como que a gente seta novos valores aqui no nosso useState. Então lembra que eu falei do set, né? Olha só que legal. Então, antes, né, quando a gente mexia com classes, a gente tinha que falar set, state, a gente tinha que abrir... Opa, dei errado. Tinha que abrir parênteses, abrir chaves, aí colocar aqui o nome do state, né? Tipo state, aí colocar aqui e colocar o valor. Era todo um trabalho, mas aqui é muito mais fácil. A gente simplesmente vai utilizar, né, o set name, que é o nome do nosso estado, aquele aqui, e vai abrir e fechar parênteses e colocar o novo valor dentro. Simplesmente assim. Muito mais fácil, muito mais tranquilo. Não é verdade? Então, é assim que a gente vai setar novos valores no nosso estado.
E aqui, né, como é que a gente invoca, como é que a gente usa o valor do estado? A gente simplesmente, né, por exemplo, dentro da renderização, a gente vai colocar entre parênteses e o nome do nosso estado. E é simplesmente assim que a gente vai precisar fazer para usar. A gente não vai precisar mais colocar aquele this, ponto, parará, nosso estado. Não, a gente só coloca simplesmente o nome do estado direto. A gente não precisa mais, né, dizer qual estado exatamente. Não, a gente só coloca o nome direto. Tudo bem? Muito mais fácil, muito mais tranquilo. O código fica muito mais limpo, tá? E a gente tem possibilidades muito maiores com os hooks. Então, espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, tudo tranquilo. Mas, claro, se vocês ficou com alguma dúvida, você tem algumas opções. Você pode assistir ao vídeo novamente, né? O vídeo está disponível para você assistir quantas vezes você precisar. Mas, se mesmo assim você continuar com uma dúvida, você pode perguntar, né, para os instrutores e eles vão te ajudar a entender melhor a sua dúvida específica. E, claro, sempre fica o convite, né, para vocês aprofundarem o seu conhecimento no material online. Então, perfeito, pessoal. Finalizamos por aqui e a gente viu então um pouco sobre os hooks, qual são a importância deles e como a gente pode utilizar eles para aproveitar melhor a nossa aplicação em React, tá certo? No nosso próximo encontro a gente vai ver sobre rotas, como a gente usa e por que usar. Tudo bem? Então vejo vocês lá. Até a próxima.